Salve Maria Imaculada, tudo bem com vocês? Meu nome é Josiane Januário, moro em Barra de São Francisco, sou serva do grupo de oração Caminho de Deus. E juntos hoje vamos poder falar de mais um Evangelho do dia. Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, uma sexta-feira. Convido vocês a pegarem sua Bíblia no Evangelho que se encontra em Marcos, capítulo 6, os versículos 14 a 29. E diz assim para nós: Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam, é Elias. Diziam outros, é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isto, Herodes repetia, é João, a quem mandei decapitar, ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes, não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo. Não conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo. Protegia-o quando o ouvia. Sentia-se embaraçado, mas mesmo assim de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável em que Herodes, por ocasião de seu aniversário natalício, deu um banquete aos grandes da sua corte, os seus oficiais e aos príncipes da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, tudo o que me pedires te darei, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe, que hei de pedir? E a sua mãe respondeu, a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar, apressadamente, à presença do rei, exprimiu-lhe seu desejo. Quero que sem demora me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa da sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com a ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere, trouxe a sua cabeça num prato e a deu à moça, e esta entregou a sua mãe. Ouvindo isso, os seus discípulos foram tomar o seu corpo e o depositaram no sepulcro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje vem falando para nós sobre a morte de João Batista devido a um pedido de uma mãe que era uma personalidade muito difícil e não aceitava ouvir as verdades que João falava. O primeiro ponto aqui do nosso Evangelho vem falar da castidade, porque naquele tempo já havia esta lei de que não podia adulterar, não podia roubar a mulher do próximo, ficar com a mulher do próximo. E o rei Herodes fez isso, ele tomou a esposa do seu irmão. Quando João jogava isso na cara do rei e da Herodíades, ela ficou muito enfurecida, porque ele estava falando a verdade, mas ela não gostava de ouvir aquela verdade, ou seja, eles estavam em adultério, eles estavam no pecado. Se for traduzir para hoje, né? Se nós estamos no pecado, nós não podemos comungar. Nós temos consciência disso, porque nos afasta de Deus e está em situação de pecado. Então, quando João Batista vem falar dessa castidade, porque muitos também acreditam que a castidade é apenas para os solteiros vivenciar, e não é. Os solteiros vivem a castidade à espera de encontrar um relacionamento, ou se forem ser padres ou freiras, né, a sua vocação. Só que os casados, eles devem viver a castidade da mesma maneira. E João Batista, ele pregava isso e ele afirmava e falava em qualquer situação, da situação do rei ter tomado a esposa do seu irmão. Como Herodíades era uma mulher muito artinhosa, então ela planejava, arquitetava coisas ruins, muitas coisas ruins. E uma dessas foi
que no aniversário do rei, ele deu um banquete, né, para todos seus amigos, as pessoas da corte, e a filha de Herodíades foi dançar para o rei como um presente, aquela dança, e ele falou que daria o que ela pedisse até a metade de seu reino. Então ali ele estava falando de bens materiais, o que ela pedisse de joias, de roupas, do que ela quisesse daquele reino. Mas quando ela chegou para a mãe e perguntou o que eu vou pedir ao rei, a mãe, muito maliciosa, já pediu que pedisse a cabeça de João Batista. Essa moça poderia ter pedido qualquer bem material do reino que o rei daria. E aqui na palavra diz que o rei se entristeceu, porque ele sabia que João Batista era um profeta. Então aquilo chateou o coração do rei, mas como ele havia feito a promessa no meio de todos, ele teve que cumprir e mandar decapitar João. Então, essa passagem do Evangelho de Marcos traz para nós esses pontos que são importantes para nós termos conhecimento da lei, termos conhecimento de quem somos, porque naquele momento o rei não esperava jamais que ela fosse pedir para matar alguém, né? Nós também sabemos que um dos mandamentos é não matarás. Então foram nesta passagem 2 mandamentos descumpridos, porque teve do adultério e teve da morte, do assassinato de João Batista. E aí nós podemos pegar essa reflexão de que o rei, ele não fez algo porque ele era ruim, ele fez algo porque ele não poderia perder a sua palavra naquele momento que ele havia dado no meio de todos. E João Batista, ele veio para ser o precursor de Jesus, ele anunciou Jesus e ele falava desde o deserto, né, que ele veio, mas o que viria após dele, ele não seria digno nem de amarrar as suas sandálias. Então ele era aquela voz que clamou no deserto, que anunciou Jesus até que ele chegasse. Então nesse momento já estava se aproximando, todos já ouvindo falar de Jesus. O rei já também tinha ouvido falar de Jesus, porque João Batista pregava isso. Então é muito importante a gente prestar atenção nesse evangelho também, no primeiro versículo, que fala, né? O rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornava célebre por causa de João Batista. Ele ouviu falar, ele não tinha ainda uma fé. Então hoje nós também ouvimos falar de Jesus. Nós ouvimos, nós vamos à missa, nós vamos no Santíssimo, nós vamos nas adorações, nós ouvimos falar de Jesus. Mas o que nós ouvimos falar de Jesus nos levou à conversão? Está fazendo mudança na nossa vida? Está transformando algo, modificando aqui dentro nosso coração, nossa cabeça, nossa maneira de agir? Ou nós só estamos ouvindo falar de Jesus e continuamos da mesma maneira? Então João Batista, ele anunciava isso para que a gente se convertesse verdadeiramente. E aquele povo daquele tempo, que era muito cabeça dura mesmo, que aquele povo se convertesse de coração, se batizasse e seguisse Jesus, porque aqui, como o rei também ouviu falar de Jesus, nós também já ouvimos um dia, e essa palavra chegou e entrou no nosso coração, e é como se a gente abrisse as portas escancaradas do nosso coração para que Jesus entre e faça todo dia um renovo na nossa vida, né? Que através do nosso batismo e do Espírito Santo, nós possamos ser pessoas que possam levar Jesus, transmitir Jesus através da nossa face, das nossas palavras, que a gente possa estar sempre anunciando o teu santo nome. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você possa compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que juntos a gente possa evangelizar cada vez mais. Amém?